Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de clínica médica para revisão e atualização. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou a Luísa Souza. E eu sou o Guilherme Moura. Dessa vez a gente veio aqui para falar sobre hipertensão no pronto-socorro. Minha Nossa Senhora. É comum, tá? É comum, aparece direto paciente com a pressão estourada e você tá no pronto-socorro e vai ter que tomar uma decisão. Não existe um plantão sem um hipertenso que chega lá, né? Exatamente. Muito comum, né? Hoje todo mundo tem aparelho em casa, aqueles aparelhozinhos eletrônicos, o cara mede a pressão em casa, deu tanto, corre pro pronto-socorro. E aí a gente tentou trazer de novo aquele modo de 7 armadilhas, né? Onde a gente fala todas as pegadinhas possíveis desse cenário. Mas antes disso, né? Primeira vez que vocês dois estão gravando juntos, é isso? É isso mesmo, nossa. Pense numa honra, porque olha só, a voz do Gui é bem marcante, né? Meu Deus, agora que eu vou conhecer o Gui Moura. Isso foi inventado agora, viu, pessoal? Mas é verdade, a sua voz é marcante. Gui, mas, ó, a sua voz é marcante. A sua voz é muito marcante, é surreal. O Fred vai perder o título de voz mais aveludada do TDC. Nunca. Nunca. Aí você apelou, Lu, você apelou. Não. O seu problema foi apelar. O seu problema foi apelar, porque a voz do Fred é muito... Barry White. Barry White brasileiro. E já que a gente tá falando em pronto-socorro, tem uma coisa muito importante por aí, né, Pedro? Exatamente, Lu. A gente tá aqui para anunciar que o curso de pronto atendimento tá cada vez mais perto e a gente já pode falar a data, tá? O curso vai ser lançado no dia 11 de maio. Ô, Pedrão, e tem a questão da pré-inscrição no site, né? Exato, Gui. Quem se pré-inscrever vai ficar por dentro de tudo que tá rolando, todas as novidades, incluindo quando rolar promoção vai ser por ali. Então já faz a sua pré-inscrição, www.cursotdc.com.br e aí já fica por dentro de tudo que vai acontecer. Top demais. E os primeiros que adquirirem o curso, pessoal, ganham um brinde, tá? Você sabe que o brasileiro gosta de um brinde, né, Pedro? É verdade. É por isso que é bom ficar por dentro. Pois é. Fechou? Fechou. O link tá na descrição do episódio. Então, pessoal, vamos começar o episódio? Bora. Vamos lá, né? Mas focando que a gente vai falar de hipertensão no pronto-socorro. Beleza. Aqui a gente não vai falar sobre o manejo ambulatorial nem gestante. Desculpa, pessoal da obstetrícia, mas nesse momento a gente não vai focar em vocês. Quando a gente tava lendo, a gente pulava essa parte, né? Sim. Ufa, não. Pronto, menos uma coisa pra ler. Não, tem um episódio de tratamento de hipertensão, não tem não? Exato, Gui. Já tem um episódio de número 36, que é escolhendo o primeiro antihipertensivo. E a gente tem o episódio 77, que é um caso clínico de hipertensão secundária. Boa. Essa parte mais ambulatorial a gente vai deixar lá para esses dois episódios. Aqui a gente tá de plantão, Luiz. Ai, chega, deu nervoso. Exatamente. A gente tá completando mais um pedaço da abordagem da hipertensão, que é um assunto bem amplo, né? Dá pra fazer vários episódios, né? Dá pra fazer um o podcast. Gui já tá ficando especialista aí, ó. Cardiologista na hipertensão, todos os episódios. Você me deu gancho pra eu falar, pra eu começar a criticar esse episódio aqui, Não, peraí. tá? Porque Nem assim, começou, Pedro. eu tive a oportunidade de falar mal da cardiologia agora, que é o seguinte, ó. Talvez esse seja o terreno com menor número de evidências da cardiologia. Tô errado, Gui? Tá, não, isso é verdade. Cara, é incrível. A gente deve falar algumas vezes nesse episódio que tal coisa não tem tanta evidência, que os estudos não são tão robustos assim. E é uma coisa que na cardiologia que a gente tem tanta coisa sobre tanto assunto, quando você começa a ler sobre hipertensão no pronto-socorro, dá uma frustrada assim gigante, né? É verdade, mas é porque é difícil fazer trabalho disso, né, Pedro? Até porque são várias doenças diferentes, situações diferentes, mas acho que tá na hora da gente começar a falar. Então vamos pra primeira armadilha, né, pessoal? Boa, Gui. Então a primeira armadilha é: todo paciente com uma PA acima de 180 por 120 é uma emergência? Vou ter que internar, vai ter que fazer tudo. E aí, Lu? Então, não, né? E aí, a gente já vem para um dos pontos principais que a gente tem nessas definições, que é aquele termo clássico de emergência e urgência hipertensiva. Boa. Eu, na graduação, eu sempre ficava, ai meu Deus, o que é mais grave, o que é mais grave? Aí a gente vai para aquelas associações da cabeça, né? O E vem antes do U, então a emergência é mais grave que a urgência. Boa. Pô, Lu, eu não tinha essa, assim. Eu também tinha muita dúvida do que era pior, uma emergência ou uma urgência. Tá, a emergência é pior porque vem antes, né? Exatamente, né? Analfabeto, Ordem alfabética e tal. Legal. Então, qual é a definição?
Luísa, de emergência hipertensiva. Então, é quando a gente tem uma pressão arterial maior ou igual a 180 por 110, 120, Beleza. associado a uma lesão de órgão-alvo. Esse é o conceito principal que a gente vem para essa diferenciação. Beleza, Lu. E o que é que caracteriza uma lesão de órgão-alvo? Então, Gui, eu acho que dá pra gente organizar a lesão de órgão-alvo em 3 compartimentos. O cerebral, Tá. o cardiovascular e a microvasculatura. Fechou. Certo? Dentro do cerebral, a gente tem os clássicos, né? Que no caso é o acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico. 2 situações que o paciente chega bem hipertenso, né, geralmente, né? Exato. E com um déficit neurológico súbito, né? Um déficit focal. E que pra isso a gente já teve episódio do TDC, né? Já, Lu, já. Peraí, deixa eu pegar o número. Aqui, ó, AVC isquêmico, episódio 63. E o AVC hemorrágico, episódio 126. O dobro, exatamente o dobro, pronto. Rapaz, aqui é o TDC referenciando o próprio TDC, né? Exato. E ainda um quadro que a gente chama de encefalopatia hipertensiva, Tá. que é um quadro mais geral, com cefaleia, mas que com o advento da ressonância magnética veio um diagnóstico mais brilhante, assim, mais chique, que é da PRES, que é a síndrome da encefalopatia posterior reversível. Então, Lu, você tá me dizendo que a PRES é um subtipo de encefalopatia hipertensiva. Exatamente. Boa. Pode ter alteração visual, a própria encefalopatia hipertensiva pode ter alteração do nível de consciência, né? E complementando esse compartimento cerebral, a gente vai para o famoso fundo de olho. Então, no fundo de olho, a gente tem aquela ideia clássica da hipertensão acelerada maligna, em que a gente faz um fundo de olho e que lá no passado eles classificaram como hipertensão acelerada maligna quando tinha a hipertensão associada a um fundo de olho com papiledema ou achados da retinopatia grau 3. O grau 3, que é a presença de hemorragias e exudados retinianos sem o papiledema, que caracteriza o grau 4. O papiledema é o 4, né? Fechou, então AVC, encefalopatia e fundo de olho alterado, né? Exato. Esse é o compartimento cerebral. E aí, no compartimento cardiovascular, a gente vai atrás se o paciente não está tendo um infarto agudo do miocárdio ou uma dissecção da aorta, certo? Esses são os 2 focos principais. O paciente também pode ter um quadro de insuficiência cardíaca, né? E é engraçado que a insuficiência cardíaca e hipertensão, você não necessariamente sabe o que causou primeiro, se foi outra coisa que disparou os 2, ou se é a hipertensão que está fazendo a insuficiência cardíaca piorar. Então também pode ser um quadro de ser descompensada, né? E aqui a gente lembra também, pessoal, do edema agudo de pulmão, né? Que é um quadro clássico de uma insuficiência cardíaca aguda. Boa. Inclusive, o edema agudo de pulmão é a apresentação mais prevalente das emergências hipertensivas. Boa. E aí, o outro compartimento, em que a gente tem tanto na microvasculatura renal, né? O rim sofre, aí eu, como uma futura nefrologista, já tô atenta a essa injúria renal aguda. Beleza. E a complicação da microvasculatura relacionada à microangiopatia trombótica, em que a gente vai pesquisar se o paciente está tendo algum quadro de hemólise. E aí é que entra aquele, vou pedir o DHL, vou pedir a aptoglobina, Então, os marcadores de anemia hemólise. hemolítica secundária à hipertensão, é isso que você tá me falando? Exatamente. É essa lombra. É aquele Beleza. negócio que tem que ver pedaço de hemácia quebrado, né? Isso, já que é microangiopatia, né, veria esquizócito, né, na corrente sanguínea, né? Exatamente. Fechou, Lu. Então eu entendi que quando o paciente tem uma lesão de órgão-alvo, seja ela neurológica, AVC, encefalopatia e fundo de olho, cardiovascular, infarto, dissecção, insuficiência cardíaca, ou de microvasculatura, rim e anemia hemolítica, esse é um quadro de emergência hipertensiva. Porque o E vem antes do U. Então Exatamente. é uma emergência hipertensiva. Esse caso é um caso grave que está na sala de emergência /UTI e eu tenho que resolver rápido o problema dele, né? Exatamente. Mas, Lu, acho que a gente precisa, então, caçar essas síndromes, né? O paciente, às vezes, chegou pela hipertensão, mas, será que não tem algo por trás? E aí vem o clássico, né? Anamnese e exame físico. Beleza, então, começando pelo sistema nervoso central. Vamos atrás de uma cefaleia com sinais de alarme, Beleza. de um déficit neurológico focal e de uma turvação visual. Acho que esses são os 3 principais sintomas para a gente pensar nesse compartimento. Jogaria aí também uma alteração do nível de consciência, né? Uma confusão mental incomoda também, né? E em casos mais graves, até mesmo convulsão. Convulsão, exatamente. Acho que se a gente vai pensar em AVC, no exame físico a gente veria sinais focais, né? Alguma alteração no exame físico neurológico. Fechou. Cardiovascular. Então, temos que caracterizar a dor torácica daquele paciente. Aquela dor torácica caracterizar como uma angina típica ou atípica, ou se tem alguma característica de dissecção. E aí a gente vai para o clássico do exame físico. Pois é, pessoal, sempre
palpar pulsos, né? Em 6 pontos, os 2 carotídeos, braquiais e femorais. E além disso, medir pressão também em ambos os membros. Show. Isso aí tudo caracterizando dissecção de aorta, né? Exatamente. E aí, pensando em ciência cardíaca, ausculta pulmonar, o basicão, né? Turgência jugular. Crepitação, ver se não tem um edema agudo de pulmão. Fechado. E da parte de microvasculatura? Aí é que tá o problema, porque quer queira, quer não, por exemplo, numa lesão renal aguda, a gente tem sinais e sintomas muito inespecíficos ou nenhum sintoma. E aí é que vem a nossa segunda armadilha. Quando pedir exames, se um paciente está com a pressão alta e assintomático. Eita, agora esse é polêmico, viu, meu amigo? E é tão polêmico que não tem resposta. Exatamente. Porque é o seguinte, a gente tem sociedades que falam para no paciente hipertenso no pronto-socorro assintomático, você não precisa pedir exame. Só que aí você está excluindo o paciente que tem alguma náusea, o paciente que tem algum mal-estar inespecífico, que você pode falar que é uma uremia e talvez mereça pelo menos uma creatinina, né, que não se nega a ninguém. Mas aí o problema mora é que mesmo nos pacientes assintomáticos, tem alguns trabalhos que mostrando que eu posso ter lesão renal aguda em 2 a 7% dos pacientes. São trabalhos que não são tão robustos assim, porque eles se baseiam mais em número da creatinina, não tem outros desfechos clínicos como necessidade de diálise ou casos mais graves para saber se de fato o paciente piorou mesmo do rim, mas fica essa dúvida, quando que a gente vai de fato pedir? A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela não se posiciona, ela fala, olha, talvez valha a pena pedir para todo mundo um hemograma, uma creatinina, mas esse de fato é um ponto bem polêmico aqui, que a tendência é dizer para não pedir exame, mas se quiser pode. É tipo isso. Vai muito do seu feeling, né? É. Vai muito de você bater o olho no paciente pela sua experiência médica e, assim, será se existe alguma coisa grave nesse paciente? Ele tá assintomático, mas, puta, tá estranho, entendeu? Eu acho que o principal é assim. Não. Na história clínica e no exame físico eu caracterizei como uma possível emergência hipertensiva, então eu vou pedir os exames. E aí a orientação é, se eu tiver o fundo de olho disponível, eu vou fazer o fundo de olho. Vou fazer um eletro de 12 derivações, vou pedir a função renal, ureia, creatinina, pedir um hemograma e os marcadores de hemólise e, idealmente, também pedir a urina 1 com a quantificação da proteinúria, porque dentro da lesão renal existe também a proteinúria associada a essa hipertensão, que normalmente é uma proteinúria leve, de até 1 grama. Lu, então assim, esses são os exames geraisões, né? Se eu desconfio de alguma emergência, alguma coisa ali que pode estar escondida, eu vou pedir isso para todo mundo. São exames simples que na maioria das vezes tem em todos os prontos-socorros. Exato. E aí, assim, se eu pensei que é um infarto, lógico que eu vou pedir a troponina, que aí ele já caracteriza como os exames específicos relacionados àquele acometimento que eu caracterizei na minha anamnese. Isso. Se o paciente tem um déficit neurológico focal, eu vou direto para a tomografia. Beleza, Lu. Ainda na parte de emergência hipertensiva, Lu, eu lembro de um diagnóstico que é a hipertensão acelerada maligna, que tinha um lance aí de fundo de olho, e a minha pergunta é, se você desconfia de uma hipertensão acelerada maligna e o fundo de olho vem normal, eu posso descartar? Aí é que está a nossa terceira armadilha. Não, porque o que acontece? A ausência de anormalidade do fundo de olho não exclui a hipertensão acelerada maligna, e é por isso mesmo que a literatura quer modificar esse termo. Esse termo foi instituído lá em 1914. Olha só, eu remetendo à história, Meu Deus, né? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, exatamente. Ela só meteu a Primeira Guerra Mundial aqui, né? Beleza. Como hipertensão arterial grave com essa alteração do fundo de olho. Tá. Mas o que é que a gente vê na prática? Que a gente tem tanta dificuldade de realizar o fundo de olho, como se um fundo de olho normal, ou às vezes a alteração ser unilateral, não significa que não tem lesão em outros órgãos. Então, a literatura está trazendo um termo novo, que é o caracterizado como HAS-MOD, que é Hypertension Mediate Organ Damage. Rapaz, tu viu Beleza. aí? Nossa, eu fiquei nervosa agora, É, falando não, em inglês. Ela fez aí, ela fez inglês na Os infância. ouvintes tinham que ver a cara da Luísa falando inglês. Já, ela parece que a gente tá fazendo bullying com ela. Não, você falou super bem, credo. Lu, então você tá me dizendo que existe uma entidade que é o HAS-MOD, tá? Que é o acometimento de múltiplos sistemas por um pico hipertensivo que pode acontecer na ausência de lesões no fundo de olho. Exatamente, Gui. Qual que é a ideia do HAS-MOD? Eles falam que não é pra gente excluir o fundo de olho, não. É pra fazer e se tiver o papiledema vai continuar caracterizando uma emergência hipertensiva. Mas eu também posso ter uma elevação da PA associada ao comprometimento de pelo menos 3 órgãos, que é justamente dos conceitos da emergência hipertensiva. O rim, o coração, o cérebro e a microangiopatia. E essas lesões podem acontecer com um fundo de olho normal.
Então, assim, não é para ignorar o fundo de olho. Se o fundo de olho estiver alterado, ainda é caracterizado como uma emergência hipertensiva. O que eles estão tentando fazer é retirar esse termo de hipertensão maligna. Sim, né? Que claramente parece que é uma neoplasia causando hipertensão, né? Exatamente. Então, mas a ideia deles no passado era justamente essa, porque a mortalidade associada a essa condição em que eu tenho vários órgãos lesionados por causa da hipertensão arterial era tão alta que era associada a um câncer. A gente não tinha os antihipertensivos adequados. E aí, em substituição, eles trouxeram esse termo do RASMOD, em que a retinopatia ausente, mas eu tenho comprometimento de pelo menos 3 dos seguintes órgãos. O cérebro, Tá, o coração, beleza. o rim e a microangiopatia. Que é praticamente a definição que a gente já tinha falado, né? Boa. Então, Lu, pelo que eu entendi do que você falou, é que, classicamente, a hipertensão acelerada maligna, ela era a associação de uma lesão de fundo de olho com disfunção de outros sistemas, correto? Isso. Pelo olho você via que deve ter outras coisas funcionando. Exatamente. A grande questão da mudança do termo é que essas lesões de outros sistemas podem acontecer na ausência da lesão do fundo de olho. Isso, Gui. A hipertensão mais grave causando essas outras lesões. Beleza. Fechou, pessoal. Então, vamos imaginar um caso, chegou um paciente que a pressão dele estava alta, e aí você fez anamnese, fez exame físico, não parecia ter nada no cérebro, não parecia ter nada no cardiovascular, não tinha nada para lesão renal, nem para anemia hemolítica. Você ficou meio tranquilo, mas a pressão dele continua lá 200 por 130. Vou ter que internar para controlar essa pressão, né? Pedrão, na realidade não. Aqui tá a quarta armadilha, né, cara? Então é aquele conceito que a gente usa de urgência hipertensiva. Até agora a gente tá falando das emergências, né? Isso. Então, quando não tem lesão de órgão-alvo, uma urgência hipertensiva. Exatamente. Que é justamente aquele paciente que chega com a pressão maior ou igual a 180 ou 120 no departamento de emergência. Ele pode ser assintomático ou ele pode ter leves sintomas, tá? Então, esse termo, ele tem tido uma controvérsia nos últimos anos. Por quê? Porque ele se confunde com urgência hipertensiva, paciente com hipertensão severamente assintomático, porque esse paciente pode chegar totalmente assintomático, e aqui o termo severo remete ao número, ao valor da pressão, Tá. e não a nenhuma gravidade. Beleza. E o termo pseudocrise hipertensiva. É tudo uma bagunça aí de nomes, né? Acho que e é aquela coisa de urgência, parece que, cara, se você não fizer nada agora, vai acontecer alguma coisa com esse paciente, né? Urgente. Exatamente, Pedrão. E esse é o ponto, entendeu? Porque muitas vezes o que a gente precisa fazer é um controle ambulatorial da pressão desse paciente. Não necessariamente eu preciso fazer alguma medicação para baixar a pressão do paciente naquele momento. Em geral, vai ser aquele paciente que tem uma hipertensão não controlada do pronto-socorro e que aí, às vezes, ele aferiu a pressão em casa até e assustou, né? Sempre tem esse do plantão, que chega com a pressão de 190 por 80 porque foi fazer os controles da pressão em casa. Exatamente, Lu. Que acontecia muito comigo, eu dei muito plantão de fim de semana. Era no fim de semana que os filhos iam na casa da mãe, né? Aí resolveu assim, mamãe, vamos medir a pressão. Medir a pressão, tava alta, a mãe assintomática, mas aí todo mundo ficava desesperado e levava ela no pronto-socorro. Era muito comum, cara. Todo plantão de fim de semana tem um desse. E sempre tem aquele paciente que também chega no pronto-socorro porque tá com uma dor, e aí quando vai aferir a pressão, tá lá, 200 por 140. Exatamente, Lu. Isso é muito comum também. É o conceito, assim, que ele meio que se entremeia na urgência hipertensiva, é o que a gente chama de pseudocrise, né? Então, por exemplo, eu já peguei paciente jovem, de 30 anos, que não é hipertenso, que chegou com a crise de nefrolitíase, sabe? Aí na triagem, tem que aferir a pressão, tava lá, 200 por 120, entendeu? Você não vai dar um antihipertensivo para esse paciente, você vai tratar a dor dele, tá? Um outro exemplo que é muito frequente nas emergências hoje em dia são os pacientes que chegam em crise de ansiedade, entendeu? Então você não vai dar um antihipertensivo para o paciente que está numa crise de ansiedade. Você vai tratar a ansiedade dele, conversar, às vezes tem que fazer um ansiolítico. Só com isso você já consegue ter um controle melhor da pressão dele. Gui, você falou 2 clássicos aqui, que é dor e ansiedade, né? Mas tem algumas outras causas de hipertensão descontrolada no PS que claramente tem um motivo, né? Por exemplo, um dos principais é o paciente que parou de tomar o remédio, né? Nossa, isso aconteceu muito recente. Por causa dessa questão da losartana, que algumas empresas retiraram do mercado,
eu peguei no plantão 2 pacientes que tinham simplesmente parado de tomar a losartana, falando que iam ter câncer, e aí chegaram lá com a pressão super descontrolada. Eita, Luiz, tem que ser muito bem explicado para a população, né? Então, só uma ressalva. A losartana não saiu do mercado, pessoal. Foram lotes específicos, de marcas específicas que já saíram. Mas, se você toma sua losartana, pode continuar a tomar tranquilo, porque esses lotes já foram retirados do mercado. Já que vocês falaram isso, tem um episódio que talvez seja, assim, top 5 piores episódios de TDC, que é o episódio número 3, que é esse remédio da câncer, tá? Tem esse episódio, tá? E a gente menciona alguns remédios e que tem várias polêmicas ali. Eu tô falando porque a oportunidade de eu falar desse episódio é quase nunca. Então é bom ficar o disclaimer aí. É o TDC fazendo bullying com o próprio TDC. Exato. Além de não estar tomando os remédios certos, né? Ou uma outra causa importante é uma ingesta exagerada de sódio, né? O famoso pós-Páscoa do bacalhau, pós-churrascada, né? Então pode ter um pico pressórico aí. Um shoyu, né? Exagerado. Exatamente. Pedrão, tu falou isso, eu lembrei do meu pai. Meu pai é hipertenso, né? E aí teve um dia que ele resolveu comer um salgadinho, tipo um Cheetos. Aí a pressão dele foi pra 18/12. Meu Deus. Sério. Outra causa importante de descontrole de pressão arterial no pronto-socorro é retenção urinária, tá? Então, às vezes, no exame físico é bom ver se não tem bexigoma, alguma coisa nesse sentido. E também tem o uso de substâncias adrenérgicas, né? Exatamente. Aí vão entrar os entorpecentes, né? A cocaína. E tem também as anfetaminas, que geralmente são usadas muito em festas, de um modo geral, né? Fechou. Tudo isso você vai precisar investigar, porque aí você vai achar rápido a causa da hipertensão descontrolada no pronto-socorro. Boa. E só lembrando que os anti-inflamatórios também são uma causa clássica de descompensação da pressão arterial. Então, assim, olha, anti-inflamatório é bicho ruim, viu? Nefrologista falando de anti-inflamatório é no mínimo suspeito. Lógico, né? Fechou, pessoal. E aí vem aquela questão também, né, Pedro? Porque a gente falou da dor como uma das causas de descompensação da pressão, mas e aquela dúvida, que aí eu acho que vem a nossa quinta armadilha. E aquela cefaleia, será que ela é causa ou consequência da pressão? Esse é polêmico. Cara, esse aí é um assunto muito complexo, tá? Porque, primeiro, vamos começar pelo básico. Pressão pouca não me convence, tá? Então, pressões abaixo de 180 não vão dar sintomas, isso aí a gente tá bem tranquilo. Aham. O problema é que quando você começa a ler os materiais de pressão acima de 180, eles começam a falar algumas coisas meio vagas, assim, ó. Olha, pode ser que o paciente tenha alguns sintomas como cefaleia, tontura, epistaxe. Isso pode acontecer. Só que aí você começa a cavucar e é difícil achar evidência, porque geralmente, aqui começando pela cefaleia, é como o Gui falou, é a dor que aumenta a pressão. Mas a gente sabe também que existem algumas situações onde o aumento de pressão causa cefaleia, principalmente quando tem um aumento rápido. E aqui são 2 exemplos, que é o feocromocitoma e as disautonomias. O paciente ele pode fazer um pico hipertensivo muito rápido e essas 2 situações são acompanhadas de cefaleia. Então fica na dúvida, talvez a hipertensão cause cefaleia mesmo? E digo mais, tem até categoria de cefaleia causada por hipertensão na classificação internacional das dores de cabeça, das cefaleias, tá? Nossa! Existe lá agrupado todas, onde fala de aura, sem aura, fala todas as vestibular, falam todas lá, e tem ali a cefaleia causada por hipertensão, que tem que estar relacionado a picos elevados, né, acima de 180 por 120, e o paciente pode ter sintomas principalmente na região temporal, e você perceber um padrão, que a dor de cabeça piora com a hipertensão e melhora com o tratamento. Boa, Pedrão, mas assim, de um modo geral, quando o paciente chega no departamento de emergência, ele sempre pensa que o que está levando à cefaleia é a pressão alta, né? Então, geralmente ele chega assim, doutor, tava sentindo uma dor de cabeça, eu fui medir minha pressão, tava alta, tá? Mas o que deve ser frisado é que na grande maioria das vezes, na realidade, é a dor que está causando a hipertensão. Com certeza, Gui, até porque feocromocitoma e desautonomia não são comuns, né? A regra é a dor que está causando a hipertensão, beleza? Boa. Indo para os outros sintomas, a tontura é muito mais relacionado a alterações de pressão, às vezes vinculada à hipotensão postural, né? E assim, tontura, a gente tem um episódio fantástico, que é um episódio recente, e que foi super compartilhado no Spotify, hein? Ah, aparece ali, né, Lu? Aparece como lá. muito compartilhado. Verdade, verdade. Cheque pro TDC. Lu, e o pai da criança tá aqui, né? Ora, assim não, né? Eu vou pedir um autógrafo aqui pra ele agora. Pelo amor de Deus.
E tem um terceiro sintoma que eu queria mencionar um pouquinho mais, que é a epistaxe, né? Que é bem comum, né? O paciente chega com o nariz sangrando, pressão alta, você fica, isso é culpa da pressão e tal. De fato, existe uma relação de hipertensão e epistaxe, tá? Mas o que a gente não sabe é se essa relação, ela é aguda como a gente tá imaginando. Por quê? Será que é um pico pressórico que faz a pessoa sangrar? Ou será que é uma hipertensão de longa data que causa uma fragilidade vascular e aí a pessoa sangra quando tem algum insulto, alguma coisa assim? A gente não tem muita certeza. Então, de fato, existe a relação, mas a gente não sabe se é aquela pressão daquele momento que está fazendo a pessoa sangrar. Boa. E o pior é que sangue já desespera mais ainda o paciente e vai... É desespero, não, com certeza. E vai aumentar ainda mais a pressão, né? Então... Exato. Nossa, é verdade. A gente já tinha falado de ansiedade, né? E aí pronto, soma tudo. Exatamente. E falando em ansiedade, eu não vou mentir, né? Que todo mundo fica bem ansioso quando vê um paciente com a pressão elevada de 190 por 110. Ele tá assintomático e aí eu já quero fazer aquele captoprilzinho, quero dar alguma medicação. Como que é isso, Gui? Então, Lu, essa é a nossa sexta armadilha, né? É você querer dar antihipertensivo para todo mundo que chega com a pressão alta no seu pronto-socorro. O que acontece? De um modo geral, os pacientes que chegam com pressão elevada assintomáticos, de um modo geral, você não precisa baixar a pressão do paciente naquele momento, tá certo? Sob pena, pessoal, de que se você dá alguma medicação para ele, você pode baixar até demais e pode ser, inclusive, deletério, tá? Sob pena, me senti agora num tribunal, tá? Me deu até um negócio assim, ó, sob pena. Nervoso. Beleza. E aí, o que acontece? Algumas estratégias você pode implementar no pronto-socorro de forma não medicamentosa. Exemplo, conversar com o paciente, tentar tranquilizá-lo, ele não está sentindo nada. Uma outra coisa é deitar o paciente num local calmo. Que esse é o desafio, né? Às vezes no pronto-socorro você achar um local calmo. Exatamente. Local calmo, né? Ficou meio... Mas enfim, é deitar o paciente num local calmo. Que existem trabalhos, pessoal, mostrando que até 1/3 dos pacientes, só você deitando eles num local tranquilo, eles baixam a pressão para níveis pressóricos aceitáveis. Caramba. Isso é muita gente, cara. 30%? Sem remédio nenhum, né? Exatamente. Mas o interessante, Pedro, é que existe uma pressão, né, do paciente para baixar a pressão. Ah, entendi agora o pressão, né? O trocadilho, né? Mas tem mesmo, né? Como é que você vai mandar embora com essa pressão alta, né? Exatamente. Não, uma vez eu tava de plantão, o paciente chegou com uma pressão de 17/10, assintomática. Aí eu tentei explicar pra ela que o negócio é começar antihipertensivo depois e tudo. Aí eu falei, não, vamos medir sua pressão agora, que eu conversei com você. Sabe o que ela me disse? O quê? Não, doutor, agora vai dar alto, porque eu tô com raiva. Tá bem. Rapaz, eu na boa ação... O Gui tem as melhores histórias de plantão, né? Não, é muita história. Olha que ele contou outras histórias aqui antes de ligar o microfone, né, Lu? Rapaz, eu tô com medo do pessoal achar que eu sou mentiroso, mas as histórias são verdade. Beleza, Gui. Então vamos lá. Se eu tô diante de paciente assintomático, com uma pressão bem aumentada, sem nenhuma lesão de órgão-alvo, tentei botar ele pra descansar, ele continuou hipertenso. O que eu tenho que fazer? Então, Pedrão, o que o ouvinte tem que ter em mente aqui é que o mais importante para esse paciente é que ele tenha um segmento ambulatorial precoce, entendeu? Você pode até começar alguma medicação para ele tomar em casa, tá? Mas ele precisa de um segmento ambulatorial precoce. Boa. Isso é o mais importante, tá? Reiterando, pessoal, a gente sabe que existe uma pressão nos prontos-socorros, mas conversa com o paciente, seja sincero com ele, tá? Explique para ele que se você der alguma medicação naquele momento, você pode piorar a situação dele, tá? Especialmente, pessoal, em idosos. Porque os idosos, a regulação pressórica deles é um pouco alterada. E você dando uma medicação para o paciente, mesmo que seja por via oral, você não sabe a previsibilidade da queda da pressão. É como se ele já tivesse acostumado com uma pressão alta e você tá jogando muito rápido para baixo, né? Exatamente. Inclusive, Pedrão, existem relatos de AVC, de infarto, por queda abrupta de pressão com medicações orais, entendeu? Certo. Então, assim, muito mais importante do que você baixar um número é você focar no bem-estar do seu paciente. Boa. E para nos deixar tranquilos, Pedrão, tem um trabalho publicado no JAMA em 2016, certo, que ele pega retrospectivamente 59 mil pacientes. Meu Deus, caramba! Pensa no interno que tava fazendo isso, né? Exatamente. Que ambulatorialmente, então, o cara ia pra consulta ambulatorial e tava assintomático com a pressão
maior ou igual a 180 por 110. Beleza. E aí eles dividiram os pacientes que foram encaminhados para o pronto-socorro, Porque a pressão tava alta. porque a pressão estava alta, mas estava assintomático, e aquele que o médico olhou assim, não, meu amigo, vamos tratar a sua pressão em casa mesmo, tranquilo. Nem tá? precisa ir. Nem precisa ir para o pronto-socorro. E eles avaliaram em 6 meses a taxa de evento cardiovascular maior, AVC, infarto, e o que eles observaram é que a taxa foi de 0,9% em ambos os grupos, sem nenhuma diferença. Massa. Aí Top. me dá bem mais segurança, né? Então, esse trabalho corrobora com a ideia de que eu não preciso baixar, né, de forma imediata o paciente que chega com pressão elevada assintomático no pronto-socorro. E acho que isso deixa mais claro o motivo da gente querer parar de falar urgência, né? Porque tu imagina assim, tu vai falar que a situação é uma urgência e você não vai fazer nada e o paciente vai embora, né? É É exatamente. uma urgência que pelo trabalho ir pra casa deu tudo certo, né? Exatamente. Soa mal, né? Exato. Urgência, acabei de mandar pra casa, urgência hipertensiva. Exato, sem fazer nada, né? Exato. Acho que faz sentido mudar o nome mesmo. Mas Gui, eu acho que fica um incômodo que é o seguinte, ó. E aquele paciente que não tá assintomático, ele tem algum sintoma como a dorzinha de cabeça, como eu mencionei, ou a epistaxe, alguma coisa inespecífica que você falou, poxa, talvez seja da pressão. Mas é um sintoma que não é indicativo de lesão de órgão-alvo. E Boa. ainda assim eu quero tratar, né? Então, Lu, para esse paciente, né, é a meiuca, né? É aquele paciente que nem tá numa emergência hipertensiva, mas ele também não tá totalmente assintomático. Isso. Para esses pacientes, o que eu posso fazer? Captopril, tá? É uma medicação boa, Via oral mesmo, né? via oral, ou clonidina via oral, tá? Então, essas medicações, elas baixam a pressão do paciente ali nas primeiras horas. É lógico, você não precisa baixar de forma muito imediata, como na emergência, então eu vou baixar ali nas primeiras horas, de forma que o paciente vá para casa mais tranquilo. Ótimo, Gui. E assim, eu tava lendo sobre isso, gente, olha só a brisada. Eu achei que eles usam pomada tópica de nitroglicerina 2%. Meu Deus do Nossa, céu, essa brisada meu Deus do foi céu. a lá Fredão, né? Exato, exato. Essa eu não tinha nem ideia. Foi nem pra sabia- me desculpar, foi pra me desculpar. Eu nem sabia que existia pomada de nitroglicerina. Pois é, acho que é aí que o dermato começa a botar seu pé no pronto-socorro, né? Exato, exato. Eu acho que já ficou bem claro como que a gente trata a urgência hipertensiva, né? Mas e a emergência? Tô sentindo falta desse tópico. Eu posso dar medicação via oral na emergência? Aqui mora a nossa 7ª e última armadilha, Lu. Que é, se eu tô diante de um paciente com uma emergência hipertensiva, então existe uma lesão de órgão-alvo rolando, eu não posso fazer medicamento via oral. Por quê? Aqui eu preciso controlar a pressão do meu paciente na minha mão. Eu tenho metas muito claras do que fazer e aí eu vou conseguir atingir isso com as medicações intravenosas, tá? Beleza. Eu tinha muito medo no meu internato de fazer essas medicações EVs que abaixam pressão, porque a impressão que dá é que elas são muito potentes, vão abaixar muito rápido, e eu vou ficar com o paciente agora pelo outro lado da gravidade, né? Se eu tava com medo da pressão alta, agora eu vou estar com medo da pressão baixa. Mas aqui é justamente o contrário. Com esses remédios, você tem mais controle da pressão do paciente, e você suspendendo, eles vão passar o efeito em até 30 minutos. Tem remédios aqui que passam efeito em menos de 5 minutos, você já não tem mais efeito na corrente sanguínea do paciente. Em compensação, os remédios de via oral, eles vão ter efeitos por muito tempo e às vezes a pressão abaixou e não tem como você desfazer o comprimido que ele engoliu há 3 horas atrás, né? É, Pedrão, é interessante o que você tá falando, cara, porque esse medo que você tinha é o mesmo medo que eu também tinha, entendeu? Só que depois que Compartilhamos o medo. compartilhamos o medo. Só que depois que você começa a usar as medicações, você começa a perceber que, na verdade, você tem o paciente na mão. Exato. Entendeu? Ainda mais se o paciente tem uma pressão arterial invasiva passada, tá certo? Esse é um outro ponto bom, Gui. Se o nosso paciente está grave, eu preciso da pressão mais fidedigna possível. E aqui eu consigo através de uma monitorização invasiva da pressão arterial, a famosa PAI, tá? Então, no paciente que está grave, com uma emergência hipertensiva, que ele está alocado na UTI, esse paciente ele precisa de uma monitorização mais fidedigna. Tem trabalhos, Gui, que mostraram uma diferença de até 50 milímetros de mercúrio entre a não invasiva e a invasiva. Então, não dá para confiar na não invasiva quando o paciente está muito grave. Exatamente, Pedrão. E para os nossos ouvintes que não conhecem pressão arterial invasiva, porque eu, antes de entrar na clínica médica, não conhecia, resumidamente, você passa um catéter numa artéria, geralmente é radial, e você vai ter a pressão do paciente em tempo real, segundo a segundo. Tá, Pedro, mas e quais são esses antihipertensivos EV que você tanto falou?
Aqui, Lu, a gente tem várias opções, e acho que aqui vale uma ressalva em relação a esse tópico, né? Porque a emergência hipertensiva, na real, ele é um grande guarda-chuva que ele bota várias doenças diferentes, com clínicas diferentes, e que geralmente são tratados de maneira diferente. Então, é difícil eu colocar no mesmo balaio encefalopatia hipertensiva com dissecção de aorta, ou, por exemplo, AVC hemorrágico com infarto. São situações diferentes que geralmente têm remédios específicos para cada uma delas. Tá? Mas quando eu vou falando de maneira genérica sobre emergência hipertensiva, os mais utilizados aqui no Brasil vai ser a nitroglicerina, que é o Tridil, e o nitroprusiato, que é o Niprid, tá? Boa. Esses são os que a gente mais vai ter disponibilidade. Eles têm algumas diferenças entre si. Por exemplo, a nitroglicerina, o Tridil, ele tem um efeito menos potente do que o Niprid, então ele não é tão hipotensor assim. Porém, ele tem uma ação melhor quando a gente está diante de um paciente que tem angina, tá? Porque ele tem uma vasodilatação melhor nesse sentido. E existe um risco teórico do Niprid de fazer roubo coronariano. Famoso, hein? Famoso, mas controverso. Exato. Qual que é a ideia aqui? O Niprid, ele é tão vasodilatador que ele pode vasodilatar tanto que a coronária que está mais ou menos doente pode não receber sangue, porque o sangue tudo fugiu dela. Só que isso é uma coisa, então, que existem vários documentos colocando a ressalva do Niprid, ó, toma cuidado de usar Niprid em paciente que está anginando, em paciente coronária pata grave, toma cuidado. Só que a evidência disso, ela é bem frágil, sabe? Tanto para sim quanto para não. Tanto para dizer que existe o roubo coronariano, quanto para dizer que não existe. Mas no medo a gente continua sem fazer, Exato, né? Mas a ressalva sempre mantém. Todo documento fala, olha, toma cuidado com o Niprid, porque às vezes pode ser que aconteça esse roubo coronariano. E uma coisa interessante, Lu, é que eu vi um relato de caso de lesão renal aguda, que a principal hipótese era roubo. Aí não é coronariano, né? É um sequestro renal, assim. Aonde Aí eu gostei, hein? o paciente usando Niprid vasodilatou tanto que fez uma espécie de pré-renal e o rim que acabou piorando. Então o Niprid pode fazer isso. Ele pode roubar o sangue tanto da coronária quanto do rim ou até mesmo alteração no nível de consciência, né? Só que quando eu tiro essas ressalvas, o Niprid ele é o que tem um efeito mais forte em termos de hipotensão, tá? Então, Pedrão, e só pro nosso ouvinte não ficar abominando, né, o nitroprusiato, ele é uma medicação super segura, é um hipotensor muito forte, né? E que depois de suspensa a infusão, em 1 a 2 minutos ele não tem mais efeito. É muito rápido, né? Aí eu fico mais tranquila, né? Exatamente. É assim, achei que errei a mão, o paciente tá ficando muito hipotenso, tá saindo da minha meta aqui. Eu suspendendo o nitroprusiato, o Niprid, em 1 a 2 minutos já passou o efeito. Boa. E aí, só para fechar, existem alguns hipotensores que eles são de primeira linha também, mas a gente não tem aqui no Brasil, que são os bloqueadores de canal de cálcio, como a nicardipina e a clevidipina, e tem o labetalol, que também é bastante estudado nesse contexto, e ele é diferente porque ele atua no beta-bloqueio, né? No Brasil, a gente pode utilizar o esmolol nesse contexto, né? Exatamente, Pedrão. O esmolol é o beta-bloqueador venoso que a gente tem maior disponibilidade no Brasil. Boa. Agora eu já sei quais são os antipertensivos que eu posso utilizar, mas eu sei também já que eu não posso reduzir tanto. E aí tem uma questão das metas. Como que é isso, Pedrão? Aqui é o seguinte, Lu. Como você está diante de uma emergência hipertensiva, então eu preciso ter um foco de abaixar essa pressão ainda hoje. Mas também não posso abaixar demais pelo todo aquele esquema que o Gui já falou, que o cérebro ele se acostuma com a pressão alta. É a autorregulação, né? Exato. Então, como é que a gente vai fazer? Na primeira hora, eu vou fazer com que a minha pressão caia de 20% a 25%. Então eu vou pegar ali e calcular 20% da pressão média e cair aquela faixa, 20 a 25. Certo. Passada essa primeira hora, eu vou ter 2 a 6 horas para chegar ali próximo de 160. Então o paciente chegou meio-dia, aí em 1 hora eu tento fazer esse perfil mais agressivo, e aí até às 19 horas, 18, 19 horas... Na troca de plantão, né? Na troca de plantão, eu tenho como objetivo deixar ele numa pressão ali próximo de 160 por 100. Aqui eu já fico bem mais tranquilo, e aí quando eu vejo que o paciente ficou bem nessa pressão, estabilizou nessa pressão, após isso, então passadas essas primeiras 6 horas, eu posso começar a fazer os medicamentos via orais. Gradualmente reduzir essa pressão para em 24, 48 horas, não é isso? Exato, aí lá 24, 48 horas eu vou de fato ficar com o paciente normotenso. Pedrão, mas isso é válido para todas as emergências? Tem umas ali que a gente tem que baixar mais rápido, não? Isso, eu vou falar uma exceção para cima e uma exceção para baixo, pode ser? Isso é lógico. A exceção para cima, que eu tenho que abaixar mais rápido disso que eu falei, é a dissecção de aorta.
tá? Se eu tô diante de uma emergência hipertensiva com dissecção de aorta, eu tenho que chegar em pressões sistólicas de 100 a 120 milímetros em 20 minutos. Tá? Lembrando que aqui a dissecção ela é todo um tratamento diferente. Eu começo com beta-bloqueador primeiro, chego na frequência cardíaca e depois eu vou para os antihipertensivos. É bem diferente. Pedrão, isso que você está falando é interessante, por quê? Porque o que acontece? Se eu começo a baixar a pressão do meu paciente primeiro, ele pode fazer uma taquicardia reflexa e aumentar o flap de dissecção. Então, só frisando, na dissecção você primeiro beta-bloqueia o paciente para depois começar o vasodilatador. Boa. Que é quase o oposto quando o paciente ele tem aquela carga adrenérgica alta, né, Gui? Que é, por exemplo, pacientes que usaram cocaína ou pacientes que têm feocromocitoma, que você primeiro não pode beta-bloquear primeiro, né? Exatamente. Primeiro você alfa-bloqueia para depois beta-bloquear. Boa, eu não tinha pensado nisso, mas Funciona, né? Funciona, uma boa lembrança. E a outra exceção, que é a exceção para baixo, que eu não preciso ser tão agressivo assim no momento de abaixar a pressão, é o paciente com AVC isquêmico que não vai trombolizar. Aqui eu tô bem confortável com pressão de 220 por 120. Dá medo, né, Pedrão? Eu tô tranquilo já. Eu já acho que já vi alguns casos, então eu acabei ficando estável já. A ideia aqui é que eu posso ficar tranquilo com essas pressões mais altas, não preciso chegar no 160, posso deixar ali no 220, porque se eu abaixar demais, eu corro o risco de deixar algumas áreas do sistema nervoso central mais mal perfundidas. E piorar, né, a área de penumbra do AVC. Exato, Gui. Mas se eu for trombolizar, você lembra que tem outros valores, né? Isso, não, como a gente falei no início, cada doença tem seu remédio e tem seu alvo. Mas, pra gente poder passar o pano aqui, passar a régua, no AVC isquêmico que vai trombolizar, eu fico confortável com uma pressão ali próxima de 185 por 110. Ficando nessa faixa, aí a gente também não precisa agressivar e chegar no 160, como a gente tinha mencionado antes. Boa. Então agora acho que a gente fechou todas as armadilhas, né? Exato, Lu. Bora dar uma passada de régua aqui? Vamos sim, hein? Primeira armadilha. Todo paciente com PA acima de 180 por 120 é uma emergência? Não, porque para ser emergência tem que ter lesão de órgão-alvo. Armadilha número 2. E se anamnese e exame físico forem normais, eu preciso pedir exame para todo paciente hipertenso no pronto-socorro? Aqui é aquele tema delicado, complicado. Se o paciente estiver totalmente assintomático, talvez não. Se tiver algum sintoma, vale a pena. Armadilha número 3. Fundo de olho normal. Exclui hipertensão acelerada maligna? Então, não. E aí lembrando daquele conceito novo do RAS-MOD. Armadilha número 4. Paciente está assintomático, mas com uma PA super alta. Eu preciso internar? Não, Pedrão. Não precisa, é aquele conceito de urgência, /pseudocrise, /hipertensão severa assintomática. E a armadilha número 5. A cefaleia é causa ou consequência da hipertensão? Assim, pode ser os dois, mas é principalmente causa, tá? E armadilha número 6, Gui. Paciente hipertenso, sem lesão de órgão-alvo, eu faço algum remédio via oral agora pra ele? De um modo geral, não. Mas se ele estiver na meiuca, nem sendo emergência, nem estando assintomático, eu posso me dar o luxo de fazer. E a última armadilha foi: eu posso dar medicação via oral para emergência hipertensiva? Não, aqui eu tenho que ter a pressão do paciente controlada na minha mão, com metas bem estabelecidas. É melhor fazer isso com um remédio intravenoso. Show, pessoal. Fechado? Acho que fechou, hein? Vencemos o assunto? Vencemos. Nossa. Olha... Denso. Muito denso, muito denso. Estamos aqui na sexta-feira, à 00:20, encerrando esse episódio. Boa. E agora tá na hora do desafio, né? E o desafio da semana passada foi... O desafio da semana passada, pessoal, era um paciente com uma cardiomiopatia dilatada e um nódulo pulmonar que, na biópsia, demonstrou um parasita. A resposta desse desafio era dirofilariose. É uma infecção causada por um nematelminte que geralmente infecta cães e gatos, mas que pode ser transmitida para o ser humano através de mosquitos. A manifestação geralmente é pulmonar, podendo ter manifestação cardíaca também, subcutânea, e pode ter como apresentação um nódulo pulmonar. Por isso que a gente trouxe nesse episódio. E quem acertou o desafio foi o Guilherme Heller, é um pneumologista de Rondônia, e o Emanuel Austregeliso, da UFC. Obrigadão, pessoal. Um salve. Fechou, Pedrão. E temos desafio para semana que vem? Temos. Seguinte, tá? Eu tô diante de um paciente que tá na UTI,
tá tratando uma emergência hipertensiva com remédio intravenoso. Já faz isso umas 24, 30 horas que tá usando. E aí ele começa a fazer uma alteração do nível de consciência com uma acidose lática monstra. O que tá acontecendo? Eita, essa aí, hein, Pedrão? Deu pra sacar, né? Deu. Fechou, então. E agora tá na hora dos salves. Pra quem que você vai mandar o seu, Lu? Então, o meu salve é pros meus colegas da nefrologia lá do Hospital São Paulo, né? Que são guerreiros junto comigo. Principalmente o meu trio, que foi eu e 2 Anas. Ana Laura e Ana Beatriz. Um salve pra galera da Nefra PM. Salve, pessoal. Salve, Anas, né? Salve, Anas. Valeu, Anas. E o seu, Gui? Então, o meu salve vai pro meu grande amigo, né? O nosso amigo Guilherme Guzman. Ô, novo papai, né? Exatamente, acaba de ser pai, né? Ele participou do episódio 58 de fibrilação atrial. E participou também do episódio de estatina. Exato. Vamos visitar ele, né, Pedrão? Visitar o bebê, né? Parabéns, Gui. Exato. O meu outro salve vai pro Júlio Zoi. Júlio Zoi, que agora é residente lá do INCOL, né? Tá lá sofrendo comigo no ecocardiograma, tentando aprender alguma coisa. E eu queria mandar um salve também, né? Eu tô quase um Faustão, mas pra equipe do ecocardiograma, de um modo geral, que eu acabo de entrar, né, nessa nova família lá do INCOL. Terceira residência, né, Gui? Terceira residência. Tô que nem o Zé Marcos, eu acho que eu vou bater o Zé Marcos, vou não? É verdade, é verdade. E o meu salve vai pra Natália Rondinelli. É aquele estilo de salve meio pombo correio, sabe? Sei. É que a Natália Rondinelli, ela pediu pra mandar o salve. Ela é lá da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. E ela falou que tem uma professora chamada Renata de Oliveira, que é de hemato e fala direto dos episódios de CDC. Massa então, demais. Um abraço pra Natália e pra professora dela, Renata. Abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. E aí a gente fecha o nosso episódio de 7 armadilhas de hipertensão no pronto-socorro. Lembrar de seguir a gente no @TadeClinicagem, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lembrar de se pré-inscrever no nosso curso lá no site que tá na descrição do episódio. E é isso, né? E é isso aí. O curso tá top, hein, gente? Não perde. Fechou. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou. Tchau. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.